Este falso pastor que inventou um banco fake e que convenceu os fiéis da igreja dele a investirem nesse banco, e também esses fiéis convenceram os amigos deles a investirem também e perderam tudo. Foram mais de 8 milhões, o pastor agora está preso. Vamos ver a situação? Eu sempre falo aqui no canal, quem usa mais o olho do que o cérebro, se não morrer, quebra a cara. Gente, é o seguinte, eu tenho um valor aplicado na minha caderneta de poupança que, se rendesse 10% ao mês, eu estaria com a minha vida financeira resolvida, não precisaria mais trabalhar. Um terço desse valor dos juros de 10% já resolveria a minha vida e despesas em geral, que eu não tenho vícios nem família para sustentar. Portanto, gente, eu não ganho nem 1%, 0,7% de 1% se bobear por mês que eu ganho de juros. Portanto, se eu não uso o olho mais do que o cérebro, eu realmente preservo um pouco que eu tenho e não fico na miséria. Agora, quebrou a cara quem caiu nas garras desse falso pastor a serviço do inferno. E aí, gente, nós temos que ter desconfiômetro. O que custa perguntar lá nas redes sociais, no Google, né, para o Banco Central, a Receita Federal, e investigar se existe este banco. Quando a esmola é fácil e o cego não desconfia, é porque realmente tem que quebrar a cara. E dessa forma, gente, eu sou o Vinícius, e se você está gostando, por favor, do conteúdo, se inscreva, bem-vindo, bem-vinda. Então é bom lembrar, falso pastor a serviço do inferno e oferecendo juro maravilhoso para resolver minha vida, eu também sonho, mas também não posso ser idiota, fingir que acredito e perder todo o meu dinheiro, como muitas pessoas da igreja dele, que ele enganou, investiram no banco fake que ele fez, e amigos dessas pessoas, que também davam a ele crédito, realmente se arrebentaram. Não ganharam os 10% ao mês e ainda perderam o que investiram. E aí, olho grande não entra na China. Roda aí a reportagem. Pelas redes sociais, o pastor Roberto Vieira Soares postava louvores, mensagens religiosas e sobre família. Ele é líder da Igreja Apostólica Vida em Adoração, com sede em Niterói, na região metropolitana do Rio. Mas o que os fiéis não sabiam é que ele usava a fé para dar golpes financeiros. Segundo a Polícia Civil, o pastor faz parte de uma organização criminosa que cooptava fiéis para um esquema de pirâmide que movimentou 8 milhões de reais entre 2020 e 2025. Ele não foi localizado pela reportagem. As informações elas apontam que existiam pessoas responsáveis por fazer a cooptação desses fiéis. O pastor, ele era mais uma figura de legitimação da estrutura, porque as pessoas em geral acreditam que lideranças religiosas têm uma natureza de confiabilidade maior, têm uma vida ilibada, e aonde existe uma estrutura empresarial chancelada por um líder religioso, isso naturalmente passa uma confiança maior para os investidores fazerem aportes. A gente não tem a confirmação de que só ele, pelo contrário, a gente tem a informação de que outras pessoas trabalhavam no serviço de cooptação, mas a gente tem elementos que apontam que fiéis cobravam ele diretamente pelos atrasos de pagamento. Então ele sabia da estrutura, ele divulgava isso, a esposa dele participava assinando contratos de prestação de serviço financeiro. Os fiéis eram incentivados a investirem no Gal Invest Bank, conhecido como Banco do Pastor. A instituição sequer existia, mas oferecia rendimentos bem acima da média do mercado. O banco prometia um retorno mensal de 10% aos investidores, o que não era cumprido. 7 vítimas denunciaram o esquema para a polícia. Elas tiveram um prejuízo total de mais de 1 milhão de reais. Para não serem descobertos, os integrantes da quadrilha usavam empresas de fachada para lavar o dinheiro. Nesta terça-feira, a polícia cumpriu 38
8 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, principalmente as empresas de fachada. As companhias eram ligadas ao pastor, à esposa e ao filho dele. Eles devem responder por estelionato e lavagem de dinheiro. Não há indícios do uso direto da igreja no esquema. A partir desse primeiro momento, foi iniciada uma investigação de lavagem de dinheiro, na qual nós conseguimos identificar toda uma série de empresas de fachada, desde incorporadoras, imobiliárias, possíveis imobiliárias, na verdade tudo falso, que eram utilizadas nessas transações para tentar fazer com que a polícia não percebesse a origem ilícita desses valores. Os agentes apreenderam documentos, celulares, joias e veículos avaliados em cerca de R$100 mil. A justiça autorizou o bloqueio dos bens dos investigados. O que eu acho engraçado na história desse pastor fake preso, safado, que surrupiou a grana dos fiéis e dos amigos desses fiéis que depositaram a grana nesse banco fake digital inventado por ele, é o seguinte: realmente, querer receber 10% de juros ao mês numa grana investida no Brasil em banco legalizado, não existe nenhum por cento. Portanto, quem quebrou a cara e perdeu os 10% ao mês, mas toda a grana investida, perdeu por ser olho grande merecidamente. Eu não posso aqui no canal tapar o sol com a peneira. Portanto, gente, eu digo para você, o que esse pastor fez não é crime grave segundo a lei brasileira. Ou seja, ele surrupiou a grana alheia, enganou o povo, mas não matou ninguém, não botou pistola na cabeça de ninguém para entregar o dinheiro para ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai pagar o advogado com a grana que ele pegou dos otários do próprio investimento. E aí a lei brasileira, a Receita Federal, não vai querer saber que o advogado preste conta, a origem da grana. Esse é o Brasil. O advogado finge que é trabalhador, e o pastor só finge que errou, mas não cometeu crime. Tá tudo certo. Deixe o seu comentário gentil.